justo. Tudo bem? Prazer. Tudo bem, prazer. Como é que você chama? Charles. Charles. E o que você pensa sobre o inferno, esse sistema de salvação? Uns vão para o céu, outros para o inferno. Você acredita no limbo, em purgatório? Como é que é a sua visão sobre isso? Primeiramente, a gente tem que distinguir inferno como um estado de espírito, mas também como um local que não só sofre a alma daquele que morre. Agora, o tema que eu trago aqui é o seguinte, pegando até um pouco o tema anterior, entendendo como palavra de Deus. A questão, quando a gente vem falar de inferno, é que temos a noção que o inferno vai existir quando eu mesmo alimento esse inferno aonde eu estou presente. Eu posso fazer disso aqui um céu, como para sentar nessa cadeira, eu posso fazer disso aqui um inferno. E aí a gente se pergunta, quem vai ser o anjo ou quem vai ser o demônio? A minha questão que eu trago aqui para você é, se o inferno existe, Deus é injusto, porque se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Porque se a negação que trazemos aqui hoje, na visão dos cristãos para um ateu, é que Deus não existe, vamos assim dizer, é que o porquê tanto tempo para defender se o inferno existe, Deus é injusto, o que é que você pode atribuir nessa concepção que Deus realmente não é bom, por um estado de espírito existir ou não? Não sei se eu fui claro. Por um estado de espírito existir ou não? O inferno como estado de espírito. Mas eu acho que não é assim que os cristãos em geral pensam sobre o inferno. É sobre uma condenação, ranger de dentes, não é sobre isso? Ele tem duas vertentes. Primeiramente, eu sou católico, viu? Tá. Ele tem duas vertentes. Há uma ala da igreja que diz que o inferno é esse ranger de dentes, como São Paulo vai falar, como o próprio Cristo vai falar, e ali haverá fogo e ranger de dentes. Porém, existe uma vertente também que diz: qual é o maior inferno na vida de um ser humano, no contexto de hoje ou de erno, mas no contexto pós-vida, é a ausência e privação total de um Deus. Mas para um ateu que Deus não existe, esse inferno já é encarnado? Se Deus não existe, por que esperar uma perspectiva de céu e inferno? Eu não espero, eu não tenho expectativa nenhuma. Não tem expectativa, justamente. Vou morrer e acabou. E acabou. Mas assim, é uma visão muito pequena e reducionista quando eu coloco na perspectiva de céu, que céu existe e que a primícia de se pelo inferno existir, Deus não é bom, isso leva a crer o seguinte: é a mesma coisa de eu chegar e dizer, se Deus existe, por que acontece tanto mal? Obrigado, amigo. Desculpa ter que pausar o tempo aí, a galera. Beleza, meu caro. Obrigado. Nada. Valeu. Olá. Meu nome é Graziela Gonçalves, tenho 44 anos. Eu vim aqui para debater com um ateu. Vou provar pela física quântica e racionalidade que a injustiça planetária existe sim e ela é justa. Quem não acredita em Deus, que espere. Tudo bem, Daniel? Você chama? Graziela. Graziela. Já sentei aí do seu Prazer. lado. Que legal. E hoje sento desse lado aqui. Que eu que senti. Bacana. Tive que sentir através de experiências científicas. 3 trilhões de planetas já catalogados pela NASA. Minha casa tem muitas moradas. Positivo e negativo dos elétrons e prótons, já desde o átomo. E quem criou o Big Bang não foi o homem que só copia. É uma força criadora que cria. A partir daí, eu fui sentindo mais racionalmente, como vocês são inteligentíssimos, e a gente tem que ir na parte racional. Porque o emocional, o psicológico, o emotivo, a gente vai quando tá na dor. Tá. Eu tive que descobrir esse Deus com amor. E a parte negativa tem que existir, porque é a falta do amor e da luz, não é realmente o negativo. E eu quis trazer esse ponto do se sentir mal, que é aquela moralidade, que vocês são éticos pra caramba, até mais do que muitas dessas 1000 religiões. Vocês trazem aquela consciência. Eu fiz, não deveria ter feito. Essa parte negativa dos pensamentos que vão acoplando. E a fase aqui de evoluir, de ser melhor, para ir para uma morada sem doenças,
com melhoras físicas e emocionais, é o que a gente busca, através dessas tantas outras religiões, que para você talvez não seja o caminho. Mas a fenda dupla, por exemplo, de Elo Couto, não explica alguma coisa para você sobre o vácuo quântico e esse Deus que não é persona, existir de verdade? Olha, eu acho que muitas vezes a gente encontra pessoas tentando trazer a ciência para se comunicar com a religião. A princípio, eu não vejo um problema nesse tipo de conciliação. A própria Igreja Católica reconhece a teoria da evolução, por exemplo, que eu acho uma grande evolução do ponto de vista intelectual de um grupo religioso, mas às vezes fazem conexões que não têm muito a ver. Então, existem pessoas que criticam muito essa tentativa de levar a física quântica para os assuntos da espiritualidade, da religião. Estão achando que estão fazendo conexões, sendo que as coisas não fazem... São pessoas melhores, né, Daniel? Muito sentido. São pessoas melhores, as religiosas, nesse sentido de querer ser melhor, evitar talvez esse inferno e ir buscar essa salvação através do céu. Através desses tantos mestres que vieram. Valeu! E aí, meu caro? Meu nome é Nick, eu tenho 35 anos e estou aqui no debate para defender a minha fé, defender o nosso Deus, defender tudo aquilo que eu creio, o Evangelho. Como é que você chama mesmo? Prazer, meu nome é Nick. Nick. Sou o marido da Thames. Ah, sim, legal. A afirmativa foi se Deus é bom porque o inferno existe, né? Uhum. Eu queria entender sobre o que é para você... Se é justo. Se é justo, né? O que você entende como justo? Legal, acho que essa é uma pergunta muito importante. Suponha, e aqui eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, de autores como o Richard Schoenig, que você tem um professor que vai aplicar a prova numa turma de 30 alunos e ele arbitrariamente decide que 1/3 desses alunos aqui, 10 pessoas, independentemente se fizerem ou não a prova, ou independentemente do desempenho, eles vão tirar nota máxima. E 70% desses alunos vão acabar, no final das contas, tendo dificuldades, porque para passar de ano ou ter uma nota boa, eles vão ter que ralar, vão ter que estudar, enfim. Você acha que esse professor estaria sendo justo em seu critério para avaliar esses alunos? Ou você acha que ele estaria sendo meio injusto? Porque o ponto que autores como Richard Schoenig colocam é que nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade para poder ganhar o ticket para o reino de Deus ou acabar sendo condenado a um sofrimento eterno ou a destruição, dependendo da perspectiva teológica, que eu sei que varia. Então, eu não sei, por exemplo, o que você pensa de crianças ou bebês, né, que acabam não sobrevivendo, se eles vão para o céu, para o inferno, se vão para um limbo, alguma coisa assim, só para a gente começar a conversa. Assim, eu acho que eu não vi você respondendo ainda o que seria o justo, tá? Uhum. Mas pensando assim que justiça, né, para mim ela tem um valor moral e maior. Então, eu tenho uma referência para eu entender o que é justo, o que é amor. Eu preciso ter uma referência. Porque se eu não tiver uma referência de algo maior, parece que justiça é só uma opinião. Por quê? Porque um cara que foi criado num estado mais da miséria e outro que foi criado num outro estado da riqueza, eles têm pensamentos diferentes sobre justiça. Entendeu? Então, o que pode ser justo para você pode ser injusto para mim. Entendeu? Por quê? Porque daí começa a ter uma dicotomia na justiça. E fica muito estranho isso, porque... Por isso que eu tentei te ilustrar, só para tentar te definir melhor então. A ideia de que pessoas, por exemplo, um grupo de 30 alunos, teriam o mesmo interesse em mandar bem na prova e aquele agente ali, o professor, acaba aplicando critérios diferentes de forma que torna desigual. Então, elas não têm a mesma oportunidade. Existe um desequilíbrio na forma de tratar pessoas que têm interesses comuns. Aqui eu estou ilustrando um tipo de injustiça que eu vejo nesse esquema de salvação do cristianismo. É que eu não vejo Deus limitando a sua presença, né? Então, em Romanos 1, 19 e 20, vai falar que ele se revela pelas coisas naturais, pelas coisas criadas, não criadas, visíveis e invisíveis. Então, se você olha para a natureza, olha para o céu, olha para as coisas criadas, para o ser humano, você naturalmente já pensa, tem algum criador sobre isso. Não é natural que isso aconteça. Agora, voltando ao tema, que seria se Deus é justo, por que vai para o inferno, né? Eu creio que assim, você acabou de falar no outro tema, que seria ruim uma criança ser estuprada, uma criança ser morta por alguém, por um pai, por uma mãe. Então, o que está acontecendo ali na criação do inferno é Deus estabelecendo a sua justiça.
a justiça sobre as coisas que foram colocadas contra a sua vontade, entendeu? Então o inferno não é aquele negócio que eu penso, tipo, é o Satanás que tá lá com o tridente lá cutucando todo mundo, né? Não é isso. É Deus estabelecendo a sua justiça. Quem criou o inferno? O próprio Senhor. O Senhor estabeleceu o inferno, ele tem autoridade sobre aquilo. Ele que vai prender Satanás. Na escatologia, você vai estudar um pouco, você percebe que quem vai dominar sobre tudo, sobre todas as coisas, vai prender Satanás, é o próprio Senhor. Então, ele está sendo justo, tanto de prender o mal, de condenar o mal e mostrar que as pessoas que foram más, elas agora vão sofrer aquilo que deveriam. E por que o mundo todo não conhece? O mundo todo tem a percepção de que há uma possibilidade de conhecer. Se você ouvir histórias de missionários, por exemplo, tem lugares que eles chegam em tribos indígenas, aquela tribo toda já está evangelizada, porque de alguma forma eles tiveram um encontro com Cristo, entendeu? Mas a gente tem 70% da população hoje não cristã, então a maior parte das pessoas, de acordo com pelo menos um tipo de perspectiva popular entre os cristãos, vai acabar indo para o inferno. Então Deus não dá as mesmas condições para que as pessoas o conheçam, se convertam ao cristianismo. A gente tem até mesmo variantes genéticas ou certas influências genéticas por trás da propensão da pessoa a se tornar mais ou menos religiosa. A gente tem, então, nessa perspectiva social, cultural, uma probabilidade grandíssima de que alguém que nasce na Turquia se torne muçulmana, por exemplo, ou na Índia se torne hinduísta. Então, não são as mesmas oportunidades. Logo, eu não vejo justiça nesse esquema de salvação preconizado pelo cristianismo. Porque você está estabelecendo a justiça de Deus dentro da sua própria justiça. O que seria justo para Deus, porque então? O que é justo para Deus, a nossa justiça ela é corrompida. Por quê? Porque, como eu falei para você, as criações, diferem pra gente o que é justo e injusto. Para você, de repente, disciplinar um filho é justo. Para mim seria injusto. Entendeu? Para você, de repente... Batendo, você diz. Disciplinar, seja pondo de castigo, de alguma forma. Para você seria justo e para mim injusto. Você fazer, dividir aquilo que você conquistou, de repente para você é justo. Para mim seria injusto, porque foi eu que conquistei. Entendeu? Então, quando eu começo a me basear sobre a minha própria justiça para julgar Deus, não seria confiável. Porque para eu julgar Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso ler a sua palavra e entender qual é a forma que ele funciona. E como isso acontece? Por meio de relacionamento. E como você quer julgar alguém que você nem tem relacionamento? O que acontece é que a luz, ela se faz presente. O problema é que algumas pessoas se negam a enxergar. Mas aí a gente volta naquele primeiro tema. Várias pessoas tentaram enxergar essa luz, não ficaram fugindo da luz. Eu estive no cristianismo até meus 15 anos, eu dei o exemplo do Leandro Carnal também, que orou, que tentou encontrar algum tipo de resposta e teve uma secura espiritual. Tem pessoas que passam pelo cristianismo, não encontram respostas ali e daqui a pouquinho encontram, por exemplo, no budismo, no taoísmo, no espiritismo. Porque eu percebo que a maioria das pessoas que procuram a igreja ou procuram Deus, ou é por barganha, ou buscando o próprio Deus que a sua própria consciência criou. Então, buscando um Deus dentro das suas próprias expectativas, não o Deus que se revelou na palavra. Então, as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Quantas pessoas são manipuladas pelos pastores hoje em dia? Muitas, entendeu? E eu não acho isso certo. É um problema Por quê? sério. Mas porque o brasileiro e a maioria das pessoas não tem o costume de ler, de ter leitura. E a leitura da palavra te mostra realmente quem é esse Deus, quem é essa justiça de Deus. Você já pensou que muitas pessoas podem se afastar do cristianismo ao refletir sobre isso? Que, por exemplo, homossexuais vão para o inferno? É muito triste isso. Então, a palavra fala que até pastores vão para o inferno. Que muitos fizeram milagres, fizeram coisas em meu nome, e mesmo assim, aparta-te de mim. Não é uma exclusividade do homossexual. É uma exclusividade daquele que não serviu com o coração íntegro ao Senhor. Aquele que não recebeu Jesus como um verdadeiro salvador de sua vida. Então não tem a ver só o homossexual. Tem a ver com aquele que não reconhece realmente em seu coração Jesus como seu salvador. E tem ele como seu Senhor de sua vida. As pessoas vivem hoje sendo os próprios senhores de sua vida, não dependente da palavra e seguindo os caminhos que Deus propôs para a vida delas. Como você ia se sentir se você tivesse um filho com a Tamis. Temos 3. Com a Tamis, vamos supor, cenário ruim, mas só suposição. E aí você tem um novo filho e vocês se divorciam e esse filho acaba sendo criado por uma família, vamos supor uma coisa bem assim, de uma outra religião, de forma que ele se converte para aquela outra religião, porque ela arruma outro marido lá na frente que é hinduísta, por exemplo, e ele acaba se convertendo. Você acha que
Como é que você ficaria com isso, cara? E 70% da humanidade. Sim. É muita gente. Cara, eu creio que Deus... Tenta imaginar que se fosse com você, sabe, com um filho seu. Eu creio que Deus é soberano e ele não perdeu o controle da história. Então, no tempo oportuno e no momento certo, Deus vai se revelar a esse coração se for da vontade dele. Por quê? Que justiça tem eu para querer o olhar de Deus? Por que a gente quer tanto amor e ser salvo por Deus? Qual é a necessidade disso? Valeu, cara. Que ideia